Olá pessoal, estou aqui hoje com a Sueli Sampaio e a gente vai conversar um pouco sobre harpas. Eu queria perguntar para ela, fazer algumas perguntas sobre harpas. A primeira pergunta seria como você começou com as harpas, como foi no começo, você teve alguma dificuldade, você conseguiu superar? Como foi esse início seu nas harpas? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo o ateliê Salustriani, Lucas Salustriani, e conhecendo você também pessoalmente, porque a gente só se falava pela internet e amei saber que tem tantas possibilidades de compras mesmo e de produção de harpa aqui no Brasil para os estudantes, que na minha época era uma dificuldade, que a gente não sabia onde encontrar um instrumento. E quando eu comecei na harpa sinfônica, eu justamente não sabia que eu estava começando num instrumento tão raro, e nem que ela era uma harpa sinfônica. Eu achava que eu estava estudando uma harpa paraguaia, né? Minha mãe também achava isso, eu conto sempre essa história, e que a gente poderia ter a aquisição desse instrumento aqui no Brasil mesmo, mas aí depois a gente entendeu que o instrumento ele era um instrumento importado, né? E eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei desde que eu comecei a estudar harpa no Brasil foi essa mesmo, da aquisição do instrumento, né? Porque eu via que os outros instrumentistas, os outros alunos, eles tinham a possibilidade de estudar um violino na sua própria casa, eles estudavam os outros instrumentos dentro de casa, e eu não. Eu e os outros alunos de harpa, a gente tinha que ir para a Escola Municipal de Música, que eu estudava, na Escola Municipal de Música em São Paulo, e a gente tinha que ir para a escola para dividir o instrumento, o único instrumento que tinha na escola, porque a gente não tinha a possibilidade de comprar. Era quantos alunos que estudavam? Na época eu tinha 12 alunos, né? Eu era uma das 12 alunas e a gente dividia uma harpa sinfônica para 12 alunos, pra você ter uma ideia, né? Enquanto a pessoa que começou com 10 anos no violino, ela fazia aula, ela voltava para casa e estudava horas em casa, né? Você tinha dia de ir lá estudar? Tinha o dia e o horário. O dia e o horário. Então, e era bastante tempo que você estudava por dia? Não era. Era assim, às vezes eu ia na escola simplesmente para estudar 1 hora. Então eu estudava 1 hora no meu instrumento, sabe? Que assim, nos outros instrumentos 1 hora não é nada, né? Então a evolução também demorou muito, assim, do processo de estudo, por conta de que eu não tinha um instrumento, né? Então todos os alunos de harpa passavam por essa mesma dificuldade, né, aqui no Brasil. E conta um pouquinho pra gente como foi pra você conseguir sua primeira harpa. A minha primeira harpa, eu gosto muito de dizer isso sempre, assim, né, principalmente na internet, que eu acho que realmente tenho certeza que foi uma preparação de Deus na minha vida, porque foi uma canadense que ela estava no Brasil, ela trouxe uma harpa para o Brasil, a harpa estava nova, que é a minha harpa sinfônica, e estava na garantia ainda a harpa, e ela corria com cavalos, e ela queria comprar um cavalo mais caro ainda, ela estava vendendo tudo que ela tinha na casa, e na casa dela tinha uma harpa sinfônica, e era outra época, então eu tinha um valor mais baixo, então aí eu comprei essa harpa por um valor sem imposto, porque como ela comprou sem imposto essa harpa, ela trouxe para o Brasil essa harpa sem imposto, então ela vendeu também por um valor justo. Então eu comprei essa harpa por um valor justo e foi muito assim, foi preparação de Deus mesmo, porque também o valor não era tão exorbitante quanto é hoje em dia, né? A questão da conversão do euro pro real. E quando que você conseguiu sua primeira harpa céltica? Então, a primeira harpa céltica minha, ela foi de um luthier brasileiro, e aí depois, com o tempo, eu fui trocando de harpa celta até que eu cheguei na harpa celta de 22 cordas que você produziu. E eu cheguei a fazer eventos com essa harpa céltica que você fez pequena. Eu gosto muito de como ela funciona para um primeiro estudo, para um estudante, né? Eu gosto muito de como ela funciona para você ter o primeiro contato com o instrumento. Eu acho que ela ajuda muito a um aluno que tem o sonho de ter um instrumento, mas não sabe, de repente, como investir. E nem tem, às vezes, a possibilidade de investir num instrumento mais caro, ou talvez um instrumento até maior, sem saber se ela vai gostar de aprender, se ele vai ter um bom contato ali com o instrumento. Então eu acho que é uma harpa muito boa inicial, mas ela é um instrumento que tem bastante possibilidades, apesar dela ter 22 cordas. Se você tem uma harpa, mesmo que seja de 22 cordas, com todos os levers, então se você souber afinar na tonalidade correta, você vai ter uma gama de possibilidades de afinação bem legal, assim, vai ser grande a possibilidade de repertório com essa harpa de 22 cordas. Então, aproveitando esse espaço que nós estamos falando sobre a harpa de 22 cordas, as pessoas perguntam demais qual harpa que você recomenda para me comprar. As pessoas que vêm conversar com a gente perguntam qual harpa você recomenda. Para falar, geralmente os professores, eu acredito que eles recomendam de 22. Qual seria a harpa mais apropriada para a pessoa iniciar?
Então, eu sempre falo isso, né? Que às vezes as pessoas me procuram no Instagram ou no YouTube e as pessoas falam assim, olha, eu quero comprar uma harpa sinfônica porque eu quero aprender harpa. Gente, é muito difícil que eu recomende para você que você comece investindo $20 mil, $18 mil no instrumento que você mal sabe se você vai ter ali um contato, né, afetivo, né, inclusive com o instrumento, porque o instrumento, depois que você estuda muitos anos o instrumento, ele faz parte de você, você tem uma intimidade com o instrumento. Então, o ideal é que você invista no instrumento. Eu recomendo uma harpa de 22 cordas, uma harpa pequena, de início, se você quer ter um primeiro contato com o instrumento. Se você já teve contato com o instrumento e você sabe que isso é para você, é o que você quer fazer, aí valeria muito a pena você comprar um instrumento mais completo, então um instrumento maior, porque aí ele vai te servir ainda mais em possibilidade de repertório. Então, se você sabe que você vai investir numa harpa e que você quer mesmo ter uma harpa, quer fazer aulas de harpa, investe numa harpa de 34 cordas, porque aí a sua possibilidade ainda de repertório vai ser maior ainda. Então, e já tem também a oportunidade da pessoa estar aprendendo, por exemplo, comprando o seu curso, né? Você tem um curso de harpa céltica. Eu tenho um curso de harpa céltica que, assim, às vezes a pessoa ela tem tempo de fazer aula online, porque eu também dou aula particular online. Às vezes a pessoa tem tempo de fazer, mas às vezes tem pessoas hoje em dia isso é muito comum, né? As pessoas falam assim, eu quero fazer um curso online e eu quero assistir as aulas na segunda, na quarta, na sexta, de manhã, no sábado à tarde. A pessoa quer assistir as aulas do jeito que ela quer. Então, eu tenho um curso online que ele atende pessoas que querem aprender harpa do zero. Então, a pessoa não sabe as cores das cordas, não sabe a posição da mão nas cordas, a posição do instrumento com o próprio corpo. Então, a pessoa não sabe a história da harpa, então a pessoa vai ter aula da história da harpa, vai ter aula com os cuidados básicos, como que você deve manter os cuidados básicos da harpa dentro da sua casa. E aí, desde que a pessoa vai sendo introduzida ao mundo da harpa ali, e a pessoa pode também assistir e reassistir as aulas quantas vezes ela quiser, porque às vezes em aula particular a pessoa tem alguma dúvida, acabou a aula, né, tem que esperar a próxima aula. No curso não, a pessoa pode ligar novamente a mesma aula e reassistir as aulas. E inclusive no curso de harpa celta online, eu uso essa harpa pequena de 22 cordas, que é para mostrar para as pessoas que a partir de uma harpa de 22 cordas é a possibilidade que ela tem. Então ela pode ter uma harpa de 22 cordas e fazer o curso comigo, ou ela pode ter uma harpa ainda maior e também tocar harpa e fazer o curso comigo. Então eu mostro desde a primeira possibilidade até o que a pessoa pode ter uma possibilidade maior através de um curso que é online mesmo. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de estar conversando com você e espero que a gente possa ter mais oportunidade de se ver no futuro e conversar mais sobre harpa. Eu vou ficar feliz também. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque eu sempre quis conhecer como é que era a sua produção de harpa. Eu estou vendo que está assim, a todo vapor mesmo, e isso me deixa muito feliz, porque realmente há uma possibilidade que eu não tive quando eu era estudante, assim, que eu pensava em ter um instrumento em casa, para estudar em casa, e eu não tinha nenhum lugar para buscar aqui no Brasil, não existia possibilidade, não existia nada para eu, pelo menos, pensar em ter uma harpa dentro de casa. Então, eu acho que isso é o que você tem aqui. É uma visão de futuro, sabe? É uma visão de futuro para as pessoas que têm o sonho de aprender harpa e para as pessoas que querem ser profissionais, né? As pessoas que estão aí estudando para ser profissionais podem também adquirir o seu instrumento para começar a trabalhar de repente em eventos, e isso vai fazer com que você tenha até um retorno financeiro para que você depois consiga comprar um instrumento importado para trabalhar em orquestras, que são instrumentos diferentes, né? Então eu acho que o que você está fazendo aqui é uma visão de futuro mesmo para os artistas que estão vindo, né, na nova geração, e eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, de ter vindo aqui conhecer, de ver suas harpas, e fico feliz mesmo pelo convite. Muito obrigada.